Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de uma brasileirinha querida que sofreu dois tipos de traumas muito sérios na vida dela, e um deles envolve, obviamente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A história dela te ajuda a ver claramente o quanto a ilusão de que você tem o livre-arbítrio na tua igreja não passa de uma ilusão, viu? Presta atenção no que ela tem a dizer. Ela fala o seguinte: eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tenho 30 anos. Fui membro da Corporação Mórmon até meus 18 anos, quando me revoltei. Ela coloca entre aspas. Grande parte da minha família é mórmon desde a década de 70. Tenho tios presidentes de estaca, meu cunhado é bispo, tio coordenador do SEI, ou seja, do Sistema Educacional da Igreja. Enfim, mesmo não sendo mais mórmon, vivo no meio deles. Aos 15 anos, em uma entrevista para ser regente da ala, eu ouvi do conselheiro do bispo: irmã, você precisa comprar umas roupas mais largas, pois usando essas blusas justas, todos vão ficar olhando para os seus seios quando estiver regendo. Naquela época, eu não enxerguei isso da forma que vejo hoje. Eu achei que ele estava me prevenindo da aparência do mal. Hoje vejo que foi uma atitude completamente abusiva. Eu era uma menina e ele era um homem de mais de 40 anos, falando do meu corpo e observando meus seios. Diversos foram os momentos que vivi dentro da igreja e que hoje me questiono como eu não enxerguei isso na época. Mas o pior que eu vivi relacionado à igreja, eu vivi bem após ter saído dela. Presta atenção na experiência dela aqui e vamos ver como é que funciona o teu livre-arbítrio dentro da tua igreja, tá? Aos 24 anos me casei e vivi um casamento abusivo com violência, não apenas verbal, mas também física. Foi terrível. Tive síndrome do pânico, depressão e pensei em tirar minha vida. Mas mesmo fraca, eu fui forte, pedi o divórcio e recomecei a minha vida. Eu estava ainda muito deprimida e em uma das primeiras vezes que saí de casa após o meu divórcio, foi para ir ao aniversário do meu cunhado, que possui um alto cargo na igreja e convive apenas com a nata mórmon. Nesse aniversário, um dos convidados era o meu bispo da época em que me afastei. Ele foi muito presente na minha vida quando eu era jovem, e isso eu não posso negar. Mas esse homem extremamente bem-sucedido e inteligente, ao me encontrar no tal aniversário, falou para mim uma das coisas que mais me machucou na vida. Agora é o ex-bispo dela falando para ela. Isso tudo que eu fiquei sabendo que você passou poderia ter sido evitado. Somos donos das nossas escolhas, mas é o Pai Celestial que nos dá as consequências ou as bênçãos. E você escolheu as consequências. Sua vida poderia ter sido diferente. As bênçãos da lei da castidade você jogou fora. Vânia, essas palavras ecoaram na minha mente por vários dias. A crueldade desse homem feriu uma mulher que já estava completamente machucada. Eu me culpava por tudo que vivi, e ouvir aquilo reforçou os sentimentos que eu já tinha. Eu estava há 3 meses dentro de casa, sem sair para praticamente nada, e quando eu saí, ouvi isso. Na hora eu não tive forças para argumentar. Aquilo me doeu. Eu levantei da mesa e fui embora chorando. Minha família achou que eu estava apenas com dificuldade de estar em convívio social. Eu não escolhi viver um casamento de terror. Eu não escolhi destruir os meus sonhos e ter uma família ao casar com uma pessoa que eu achei ser o amor da minha vida. Eu não pedi para viver ao lado da pior pessoa que eu poderia ter conhecido. Eu não escolhi entrar para as estatísticas de mulheres que sofrem violência doméstica. Esse homem foi nojento. Eu só precisava ser acolhida enquanto pessoa. Eu precisava de amor e recebi julgamento. Mas não apenas ele foi nojento nesse sentido. Eu não ouvi exatamente isso dos meus familiares mórmons, mas os olhares de julgamento disseram mais do que qualquer palavra. Algumas frases que eu ouvi de familiares ficaram gravadas. Você devia ter lido mais a sua bênção patriarcal, que tinha tantas promessas para a sua vida.
Se você não tivesse se afastado, estaria como sua irmã ou suas primas, casada com um missionário retornado e com filhos. Você perdeu as suas bênçãos. Enfim, queria compartilhar parte da minha história e dizer que hoje eu estou recuperada de tudo que vivi e com certeza muito mais forte. Gostaria de dizer aos que estão passando por algum momento de dor: você não está sozinho. Sua vida vai voltar a fazer sentido. Tempos melhores virão. Existe vida e liberdade fora da corporação. Não se culpe pela dor que você vive hoje. Não absorva aquilo que te falaram de ruim por você ter abandonado a igreja. Continuo a acreditar em Deus. Inclusive, eu acredito que foi com a ajuda dele que consegui refazer minha história. Hoje aprendi que Deus é muito além de uma igreja. Ele está nas pessoas, no amor compartilhado, na esperança de cada amanhecer. Deus está em nós, independente de sermos divorciados, de sermos mulheres, negros, homoafetivos, ricos, pobres, mórmons, crentes, ateus. Deus nos criou para sermos alegres. Deus nos criou para vivermos o amor. Deus é amor. Uau! Querida, muito obrigada por ter mandado a tua história pra gente. Eu imagino que para você escrever isso aqui para nós, você revisitou algumas feridas que eu espero que hoje sejam só cicatrizes, né? Uma delas, o fato de você ter tido um casamento abusivo em que havia violência doméstica, né? E a segunda ferida ou cicatriz, as coisas que você teve que escutar de pessoas da igreja, pessoas em quem você confiava um dia, como teu ex-bispo, e familiares teus. Coisas que causaram, que alimentaram o teu remorso, né? Que alimentaram o teu sentimento de culpa por ter saído da igreja. A história dela é muito importante, porque te ajuda a enxergar o porquê que você, quando sai da igreja, via de regra, se você ficou lá, se você mergulhou naqueles dogmas, se você mergulhou naquele estilo de vida, se você realmente se entregou, né? Ou foi criado, né? Naquela seita, o teu cérebro prega peças em você e você continua sentindo culpa, às vezes vergonha por ter saído, você se questiona por anos a fio. Vamos entender por quê? Bom, ela aos 18 anos decidiu sair da igreja, porque ela não queria aquela vida para ela. Aos 15 anos de idade, ela já estava sendo repreendida por um portador do sacerdócio, dizendo que ela estava usando blusas muito justas, né? Que precisavam ser blusas mais largas, porque aquelas blusas justas valorizavam os seios dela, né? E os homens iam ficar olhando. Bom, meu Deus, que loucura, né? Ela não podia ser ela mesma. Então, ela, aos 18 anos, ela decidiu se afastar da igreja. Ela conheceu uma pessoa que ela acreditava ser o amor da vida dela. E o cara era uma pessoa abusiva, né? Que judiou muito dela. Ela caiu em séria depressão. Ela fala aqui para nós, que ela ficou 3 meses sem sair de casa. Quando ela sai de casa, para ir até um aniversário, cheio de membros ativos da igreja, inclusive líderes, né? Ela escuta do ex-bispo dela aquelas acusações, né? De que ela, meu Deus, ela escolheu as consequências ao invés das bênçãos, né? Que ela perdeu as bênçãos da lei da castidade, ela jogou fora as bênçãos da lei da castidade. Além disso, ela escutou de familiares dela que se dizem cristãos, dizem seguir a Jesus Cristo. Ela escutou deles que ela deveria ter lido mais a bênção patriarcal dela, que ela, se ela não tivesse se afastado da igreja, ela estaria como as primas dela e irmã dela, né? Casada com ex-missionários, né? Com filhos. Isso tudo reforçou o que ela já tinha aprendido lá dentro da igreja. Que para você ser abençoado, você tem que ficar lá dentro. Para você receber as bênçãos,
Você tem que fazer a tua parte, então o Senhor vai fazer a parte dele. Que quando de Deus obtemos uma bênção pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Ela não obedeceu à lei de se casar com um ex-missionário no templo, então ela perdeu as bênçãos, ela se casou com uma pessoa abusiva. Como se todas as pessoas que se casam com homens ou mulheres fora da igreja quebram a cara, né? E como se todos os que casam na igreja são felizes para sempre, né? E têm um relacionamento saudável e feliz. É muita ilusão. A ilusão de quem vive dentro da bolha. Sabe por quê? Porque você, como mórmon, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você adora, serve e trabalha e sua camisa uma vida inteira para um Deus de amor condicional, chamado Pai Celestial, que é o Deus do mormonismo. Assim como os muçulmanos têm Alá, né, que é o Deus deles, e eles ditam para os membros, né, como é que eles têm que viver para agradar Alá. O mormonismo não é diferente, eles têm o Deus deles chamado Pai Celestial e eles ditam as regras para os membros viverem para agradarem o Pai Celestial, que é o Deus mórmon. Agora, olha como é que é esse Deus que você adora dentro da tua igreja. Vamos imaginar que nós vivemos no tempo da escravidão, tá? Nós temos escravos. Nós temos escravos, mas nós dizemos para eles que eles são livres, que eles têm a liberdade de escolha, tá? Então, enquanto o escravo, tá? Enquanto o teu escravo tá lá trabalhando no campo, limpando a tua casa, cuidando do quintal, cuidando das coisas, né? Dos animais que você tem, tá beleza. Agora, porque o escravo tá trabalhando para ti, né? Então você tá feliz com ele. Ele acredita que ele é livre. Então, um belo dia, ele vem e senta à mesa para jantar com vocês. Você até deixa ele jantar contigo lá na mesa. Mas no dia seguinte, os teus capangas, pegam ele, colocam ele no tronco e falam: quem foi que disse que você podia sentar à mesa e comer com eles, com teus patrões? Vem aqui, pau! E os capangas vão te esfolar até você sangrar. Sabe por quê? Porque apesar daquele escravo acreditar que ele é livre, ele não é. Ele pensa que é. Mas quando ele sai da linha, pum, ele sofre as consequências. O Deus do mormonismo é igual. Ele te segura ali como escravo dele. Enquanto você aceitar todos os chamados, enquanto você pagar uma mensalidade chamada dízimo e entrar na casa que eles dizem que é dele, né? Que esse Pai Celestial diz que é dele. Enquanto você se vestir do jeito que eles falam para você se vestir, se você casar no templo feliz, se você como rapaz servir uma missão, o teu Deus de amor condicional, que é o Pai Celestial, te trata bem. Agora, assim como aquele escravo decidiu sentar à mesa para comer contigo, você até deixou, mas depois mandou teus capangas esfolarem ele. Quando você decide sair da igreja, desse Pai Celestial que diz que você é livre, já te convenceu que você tem o livre-arbítrio. Quando você sai de lá, da igreja dele, porque você quer se vestir do teu jeito, você quer fazer suas próprias escolhas, você quer ter o direito de questionar a autoridade, você quer ter o direito de decidir a tua vida, ao invés de deixar que eles decidam por você. Você pode fazer isso? Pode. Mas ele manda os capangas dele, que são os líderes da igreja dele, pum! Te castigar. Te colocam no tronco e te esfolam vivo. Como que eles fazem isso? Como que esse Pai Celestial faz isso? Olha aqui, o que ela escutou de familiares que vivem o mormonismo bem certinho. Você devia ter lido mais a sua bênção patriarcal, que tinha tantas promessas para sua vida. Se você não tivesse se afastado, estaria casada com um missionário retornado e com filhos. Você perdeu as suas bênçãos. Tudo isso, essas mensagens dizem para ela o seguinte: sabe por que você sofreu, você casou com uma pessoa que te judiou, que abusou de você verbal e fisicamente? Porque você se afastou da igreja. Esse Pai Celestial a quem você adora, ele te esfola vivo. Viva. É por isso que é assim. É por isso que você, quando sai da igreja, você sofre prejuízo moral muito sério. Porque você não é livre dentro da tua igreja. Você só é livre para fazer tudo do jeito que eles mandam você fazer. Você só é livre para dizer sim para todos os chamados. Você só é livre para pagar o dízimo, mesmo que isso custe algum sacrifício financeiro dentro da tua própria casa.
Você só é livre para fazer as coisas do jeito deles. Agora, quando você quiser fazer alguma coisa do teu jeito, usar a tua autossuficiência, usar o teu cérebro, pum! Pode esperar que vem tronco para você. Não da vida, da boca dessas pessoas. Existe aquela situação lá no Novo Testamento em que Jesus Cristo se recusa a apedrejar aquela mulher adúltera, que segundo a lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, né? Ele não apedreja ela. Independente daquela situação ter sido real ou não, é exatamente assim que ele teria agido. Mas você, como membro da tua igreja, você apedreja as pessoas, você joga pedras nelas pela boca. Sabe por quê? Porque você se acha melhor do que o próprio Jesus Cristo. Ele não julgou, mas você julga. Ele não julgou nem o escravo não, nem o ladrão que estava do lado dele na cruz. Ele não chamou o ladrão ao arrependimento. Ele só falou para ele: estarás ainda hoje comigo no paraíso? Mas você, como membro da igreja, né? Você pode julgar, né? Você pode jogar pedras pela boca, como essa nossa querida que foi apedrejada. Que pena. Você tem muito que aprender sobre o cristianismo. Você se diz cristão, mas você não segue Jesus Cristo como ele era. Ela precisava de amor, como ela disse aqui, e ela foi julgada. Ela recebeu pedrada. Querida, eu fico muito feliz por você ter se recuperado, por você ter tido a coragem de sair daquele relacionamento abusivo, viu? Porque tem muitas mulheres que sofrem relacionamentos abusivos com portadores do sacerdócio, mas elas nunca pedem o divórcio, sabe por quê? Porque elas são casadas no templo e elas acreditam que na outra vida vai ficar tudo bem. Então elas suportam. Eu conheci pessoalmente a esposa de um bispo meu. Ela apanhava dentro de casa e ela apanhava, e os filhos também apanhavam dele. Ele era bispo enquanto fazia isso, tá? Mas ela não tinha coragem de se divorciar, porque ela era casada no templo. Levou muitos anos, mas ela acabou se divorciando. E com certeza ela saiu cheia de culpa. E você conseguiu se divorciar. E você conseguiu se levantar. E você deixa uma mensagem muito bonita aqui pra gente, dizendo para as pessoas que elas não estão sozinhas. Eu gostei muito quando você fala aqui: não se culpe pela dor que você vive hoje. Se você é um ser humano e vive no planeta Terra, você vai sentir dores, você vai sofrer de um jeito ou de outro. Bolha é só ilusão de proteção, tá? Parabéns por você ter se tornado uma mulher ainda mais forte, apesar de tudo isso. Bom, a história da nossa querida aqui fica como exemplo para você se defender, se proteger contra falsos cristãos que te julgam e te apedrejam de um jeito ou de outro. Você não precisa se sujeitar a nada disso, tá bom? Vamos ficar todos em paz e viver a nossa vida com leveza. O mormonismo te traz peso porque ele precisa te segurar lá dentro, presa pelo medo. Presta atenção, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.